Realmente é um problema até ético, né? Quando a gente tem uma gestante. Então, assim, a gente parte do seguinte princípio: dependendo da quantidade de cigarros que ela fuma por dia, a gente tem a indicação de usar a reposição de nicotina, os adesivos. Né? A gente usa um mínimo possível menor do que ela, por exemplo, o adesivo de 21 miligramas equivale a meio maço de cigarro por dia. Quer dizer, geralmente, a gestante que chega para a gente fumando, ela fuma mais, né? Porque a que fumava menos, ela consegue parar. Então, as que chegam, elas fumam bastante. Então, o que a gente tem feito, né, o que está se preconizando é isso, a gente está autorizado a usar o mínimo possível. E muito da parte de todo esse comportamental e trabalhando nisso, e atividade física e toda essa orientação, né, nutricional. Os medicamentos, a gente evita, principalmente até o 3º mês. Então, a gente reserva, dentre eles, a bupropiona, para aqueles casos que são, assim, realmente... a necessidade é muito grande, mas isso é exceção. A gente prefere ficar no máximo com a reposição de nicotina. E, às vezes, para a gestante, ela não precisa ser o adesivo. Para a gestante, às vezes, a pastilha de nicotina resolve bem. Exatamente. Em vez da gente preconizar para a gestante, porque, assim, quem não tem problema, a gente fala, olha, chupe uma pastilha de nicotina a cada 2 horas. Para a gestante, a gente deixa olha, você só usa a pastilha de nicotina quando você estiver mesmo com muita vontade de fumar. Isso evita aquelas 4.700... Sim, a gente sai sempre na vantagem, né? Pelo menos o oxigênio indo lá para a criança já é maior, né? Quem sabe a placenta já fica um pouquinho melhor, né? Sem dúvida. Um dos principais é a criança nascer com baixo peso, porque o cigarro ele vai acabar atuando em termos de vascularização para a placenta. Então, a placenta, em vez de ter o tamanho normal, geralmente é uma placenta menor, e a criança tem maior chance de nascer com baixo peso. Existe uma maior chance de aborto nos primeiros 3 meses, que é um aborto espontâneo, nos primeiros 3 meses também. Isso é o dado que a gente tem, os mais importantes de literatura são esses. Eu gostaria também de lembrar que a nicotina passa para o leite materno, e passa muito, né? Ela passa bastante. Como? Então, a gente teria o seguinte: a acetilcolina vai estar atuando do mesmo jeito que para adulto. Então, a gente vai ter uma quantidade maior de acetilcolina num cérebro imaturo ainda, né, muito jovem, e dando, né, alterações. O que a gente tem alguns trabalhos mostrando, né, alteração de frequência cardíaca na criança que mama, é aleitada pela mãe que está fumando, mas ainda a gente tem poucos trabalhos. É muito difícil a gente fazer estudo com gestante e recém-nascido, até por questões éticas, né? Então, é uma coisa muito difícil da gente fazer. Então, os trabalhos são mais avaliando o que a gente tem. Bruno, quer comentar? Complementar? E, independente da gestante, né, você fumar com criança pequena, dentro de casa, com criança, tem trabalhos que mostram que você consegue detectar uma série de substâncias do cigarro na urina da criança. Então, quer dizer, ela de alguma forma pegou aquela fumaça do cigarro, filtrou e eliminou na urina dela. Então, dessa forma, tem alguns trabalhos que mostram que filhos de pais fumantes têm mais asma, têm uma gravidade da asma mais acentuada, têm mais crise de asma, por exemplo, na infância. E, obviamente, da mesma forma como as substâncias estão se passando pelo corpo da mãe, né, ela está fumando perto de uma criança que está numa fase da vida onde as células estão proliferando ativamente, né? Então as unidades funcionais do nosso corpo, elas estão proliferando de uma forma mais ativa na criança do que no indivíduo adulto. Então, se aquelas substâncias estão circulando no organismo da criança, os órgãos onde podem sofrer, né, as mesmas doenças estão entrando em contato com essas substâncias, e obviamente isso pode gerar impacto. Então,
asma, bronquite, alguns tipos de câncer na infância têm associação de alguma forma com inalação do cigarro, né? Mas não tem a menor dúvida que existe um trabalho que mostra que filhos de pais fumantes, não só pela questão da fumaça, mas até por uma questão de hábito, acho que a Kátia pode colocar isso também, tem mais chance de fumar do que filhos de não fumantes. Então, tudo isso é muito importante, porque nossos filhos são a reprodução do que nós somos, né? Então, se a gente começar ensinando um hábito que mata mais, acho que não é a maneira mais adequada de conduzir essa situação. Só para complementar, de verdade, os pais são referência. Então, a gente percebe estatisticamente que pais fumantes contribuem para os filhos fumarem mais cedo, justamente por essa referência. Bom, meu pai fuma, então deve ser tudo bem. Então, realmente, isso é bem verdade.